Ora boas, neste momento eu quero falar acerca da formatação. A formatação que uma pessoa recebe desde que nasce. Desde que nasce, uma pessoa está sempre a receber impulsos, informações, conhecimentos, crenças. A pessoa está sempre a incorporar, sempre a incorporar. E inconscientemente está sempre a imitar. Isso acontece a vários níveis. E nós temos uma coisa chamada ego, que nos faz tentar realizar de fora para dentro. E que nos faz procurar o reconhecimento, a aceitação, a compreensão, que nos faz tentar realizar de fora para dentro, basicamente. E que nos faz procurar o mais confortável, o mais fácil, o mais imediato. E às vezes uma pessoa não tem a noção que está simplesmente, a pessoa desde que nasce está sempre a ser formatada dentro de um enquadramento sociocultural. E temos de aprender a colocar em causa tudo. Nós temos de aprender a colocar em causa tudo. Há duas grandes formatações, há uma data delas, mas há duas grandes formatações que uma pessoa recebe desde que nasce. Que é, neste caso, religiões e escolas, universidades, instituições de ensino. Desde que uma pessoa nasce, claro que também existe a família, existe a cultura, a sociedade, seja como for, mas essas são as duas grandes instituições. Religião e universidade, por exemplo, faculdade, escola, todo esse tipo de coisas. E uma coisa que eu considero muito importante, e parece que é uma expressão que eu costumo usar, é nós temos de aprender a colocar tudo em causa. Nós temos de aprender a colocar em causa a formatação que nós recebemos desde pequenos. Nós temos de aprender a ser rebeldes, a afirmarmos-nos com liberdade, independência e curiosidade intelectuais. Nós temos de aprender a colocar em causa esta formatação que nós recebemos, tanto das religiões, que nos obrigam a pensar de uma determinada maneira, como das universidades, que nos obrigam a pensar de determinada maneira. No fundo, o que nós temos de aprender a colocar em causa é todas as autoridades e todos os ídolos. Se há um tempo atrás, há uns anos atrás, muitos anos atrás, seja o que for, a religião impunha regras, leis e uma data de coisas, hoje em dia as faculdades impõem regras e leis e uma data de coisas. E as pessoas seguem cegamente. E nós não podemos seguir cegamente as coisas. Nós temos de aprender a colocar em causa todas as formatações que nós recebemos desde pequenininhos. Todas. Todas e mais algumas. Se nós queremos ser livres, nós temos que colocar em causa. Nós temos que aprender a colocar em causa as convenções e os paradigmas dominantes. E as autoridades que os determinam. Porque, como eu já disse antes, muitas foi sempre as autoridades que não permitiram o mundo avançar. Que calcaram os rebeldes e os inovadores na história. E nós vamos ser o quê? Nós queremos ser rebeldes, livres pensadores, ou queremos ser apenas robôs? Robôs com formatação. Com formatação que recebemos na cultura, com uma formatação que recebemos na sociedade, com uma formatação que recebemos nas escolas, com uma formatação que recebemos nas religiões. Nós estamos sempre a ser formatados. Agora, nós podemos libertar disso. Sim. Nós não temos de nos enquadrar de forma absoluta. São os rebeldes que fazem a história avançar, fazem o mundo avançar. Nós temos de aprender a colocar em causa tudo profundamente. E temos de aprender a procurar a nossa própria verdade, ou procurar a verdade, entre aspas, de forma independente, individual, singular. E não apenas acreditar cegamente naquilo que as autoridades, os ídolos e as instituições nos dizem. Porque é que há uma data de instituições religiosas e universitárias que se rebelam contra a espiritualidade? Porque a espiritualidade verdadeira da nova era, ela liberta as pessoas. Ela liberta as pessoas da condição de robô que elas vivem.
e que as destrói por dentro. Porque os robôs autodestroem-se. Uma pessoa que vive com uma formatação de robô está a viver em modo de autodestruição e não se apercebe. Porque está a negar-se, está a anular a sua essência. Porque nessas, se nós pararmos dentro destas, até mesmo dentro das religiões, a alma está morta há muito tempo. Temos uma coisa chamada supermatéria e cada vez se prova mais cientificamente enquanto existente e que as religiões, por exemplo, negam. Negam a comunicação, negam a mediunidade, negam tudo aquilo que faça com que percam o poder de mediação com o divino, por exemplo. Depois temos as instituições científicas e universitárias, por exemplo, que negam também isto. Mesmo começa a ser provado cientificamente uma data de coisas relativas à espiritualidade, por exemplo. Há pessoas que começaram a aprender o quanto, começaram a perceber o quanto as religiões oprimem e não deixam uma pessoa avançar, dependendo das religiões, como é óbvio. E se libertaram disso. Mas depois entraram outra formatação, que é a formatação universitária. Materialista. As pessoas saíram de uma formatação para outra, basicamente. E em vez de procurarem a verdade por elas mesmas, em vez de estudarem e investigarem toda uma data de coisas que às vezes não está enquadrada dentro daquilo que é religioso ou dentro daquilo que é instituição universitária, em vez de estudarem essas coisas, não. Ficam-se por ali e assumem criticamente aquilo que ora uma diz, ora outra diz. E onde é que está a liberdade nisto? Onde é que está a curiosidade nisto? Onde é que está a independência intelectuais? Neste caso, intelectual relativa às outras afirmações que eu falei. Não existe. Isto é profundo, isto é doloroso, isto é muito desconfortável. Porque uma pessoa que queira, porque é que eu sinto isso, eu sinto que as pessoas, aquilo que eu digo é desconfortável, eu sei que é desconfortável. Porque a pessoa não quer colocar em causa o facto de ela se afirmar ou viver a vida como se fosse um robô. A pessoa não quer sair da fase de negação. A pessoa nem sequer quer admitir a possibilidade daquilo que eu e outras pessoas dizem esteja certo. Ou seja, conforme a realidade. Porque assim as pessoas teriam de admitir a própria ignorância, teriam de admitir a própria reticidade. Isto mexe com coisas profundas na sociedade, na política, em termos culturais também. Porque não é fácil colocar tudo em causa. Não é fácil pensar fora da caixa. Fora da caixa é esta que é a formatação que nós recebemos desde pequenos. E sempre que aparece uma... E normalmente tem sempre a ver com espiritualidade. É interessante que muitas vezes a espiritualidade que põe as pessoas a pensarem profundamente acerca dos assuntos. Por isso é que eu me interesso tanto. Ou então outros filósofos, pensadores que pensaram e repensaram profundamente determinados comportamentos humanos. Que martelaram estruturas básicas da sociedade. Nós queremos ser o quê? Robôs formatados, que sempre que aparece um assunto novo, eu gosto daquela ideia de não tem registro, não tem registro. Ouvi uma vez, isso é muito interessante. Como as pessoas não estão habituadas a ler, a estudar e investigar coisas diferentes da formatação que recebem nas universidades, da formatação ou nas escolas, na formatação que recebem das religiões ou na formatação que recebem da sociedade ou da cultura, como as pessoas não estão habituadas a pensar fora da caixa e a pensar fora desses perímetros, as pessoas quando ouvem alguém falar algo diferente, a primeira coisa que lhes vem à cabeça é maluco ou é maluca. É interessante, não é? Porquê é que a pessoa quer tanto, em vez da pessoa ter humildade e admitir a possibilidade de determinadas coisas e simplesmente com humildade estudar, investigar as coisas, procurar referências empírico-objetivas que sustentem determinadas crenças, porquê é que as pessoas, em vez de fazerem isso, ridicularizam e denigrem? Porque dói.
Porque é desconfortável uma pessoa ter de colocar em causa a sua própria formatação de robô. De autómato, que não pensa por ele mesmo. Porque a sociedade disse o que é que a pessoa deveria ser e a pessoa acreditou. Porque esta instituição disse o que é que a pessoa deveria ser e ela acreditou nisso. Porque outra instituição disse o que ela deveria ser e acreditou nisso. Porque determinadas pessoas, ou até mesmo os pais, disseram o que é que ela deveria ser e ela acreditou nisso. Sempre que uma pessoa tem de estudar ou investigar alguma coisa, ou ouve alguém falar numa linguagem que esteja fora destas instituições que eu falei, a pessoa, epá, que é isto? E uma pessoa ou tem humildade para admitir que pouco sabe acerca dos assuntos e vai estudar, e estes assuntos mais difíceis, como eu digo sempre, são os da espiritualidade da nova era, ou a pessoa vai estudar e investigar, ou é tipo um... A pessoa não sabe nada acerca do assunto, a pessoa não tem registro, a pessoa nem sequer tem linguagem para perceber isso. E há muitos intelectuais que nem sequer percebem a linguagem disto. Porque não estudam nem investigam. Porque a priori ridicularizam. Porque toda esta espiritualidade nova põe as pessoas a pensarem profundamente acerca de tudo na sociedade. E como é desconfortável, a pessoa está mais preocupada com a imediatidade, com aquilo que é mais fácil e confortável, a pessoa retira força. A pessoa inferioriza. Porque é mais fácil, não é? É sempre mais fácil. Uma pessoa está sempre a ler os mesmos livros, os livros das instituições, religiosa e universitária ou escolar, simplesmente. A pessoa quer pensar fora da caixa? Não, porque a pessoa depois também não quer ser ridicularizada na rua. Pois a pessoa não quer ser rejeitada na rua. Pois a pessoa não quer não ser reconhecida. Porque a pessoa acredita que só será reconhecida se for um robô. É mais fácil compreender um robô. Um robô compreende muito melhor outro robô, claro. Os dois iguais, é tudo igual, são todas as pessoas iguais, formatadas, as pessoas são todas diferentes, mas ao mesmo tempo, quando são formatadas por determinadas instituições e não colocam isso em causa, as pessoas seguem isso. Nós temos de pensar profundamente estas coisas. Quando é que se começou a tirar o racismo da lei? Ou quando é que se começa a tirar o racismo da lei, por exemplo? Da legalidade humana? Quando se começa a colocar em causa a formatação institucional que as pessoas recebem, por exemplo. Quando se começa a perceber que simplesmente é errado, mesmo que seja legal. Mesmo que seja institucional. Não sei se estão a perceber. Quando é que se começou a tirar, a procurar tirar, ou quando é que se começa a procurar tirar a homofobia da lei, da legalidade humana? Quando se começa a deixar de ser robô nesse sentido. E que se começa a perceber que aquilo que é institucional, porque se é legal tem de uma forma ou de outra uma certa institucionalidade, não é certo só porque é legal. As pessoas vivem. As pessoas acham, primeiro vivem naquela falaciosidade, tudo que é normal, tudo que é comum está certo. Como muita gente faz, a pessoa nem sequer coloca em causa. Como por exemplo os maus tratos que se fazem aos animais para satisfazer o prazer das pessoas. Enquanto muita gente fizer, outras pessoas não vão deixar de fazer, por exemplo. É normal, porque é uma maioria que faz, eu estou correto. Enquanto uma maioria for racista, por exemplo, num determinado sítio, ou foi, é normal. As pessoas não colocam em causa, porque é muita gente a fazer, e a pessoa identifica-se com a maioria, a pessoa recebe a formatação e não coloca em causa a formatação. Pois é, eu acredito plenamente, e não sou o único a pensar isto. Claro que isto é uma perspectiva de um rebelde que não quer ser robô. Que nós somos formatados nas várias instituições a pensar de determinada maneira. Nós somos formatados a pensar que com a morte acaba tudo, que o nosso corpo é uma máquina e nós somos uma máquina e que não há alma, não há espírito, não há supermatéria, não há energias, não há nada.
É que apesar disso estar cada vez a mudar mais, mas somos formatados para isso. E acreditamos nisso. Assim como outras coisas. E mesmo que hajam cientistas alternativos, que têm de ser alternativos, estão fora deste sistema e deste enquadramento robótico, têm de ser alternativos, que estejam a provar determinadas coisas cientificamente, como ainda não é uma maioria, é normal. Ou é normal, neste caso. O que é mais fácil pensar? Muito mais fácil pensar dentro do enquadramento que é a normalidade e dentro do enquadramento que aquilo que é mais facilmente reconhecido por todos, ou por uma maioria. Há um medo enorme de fazer parte de uma minoria nas pessoas. Porque as pessoas, quando não têm autoestima, sentem uma necessidade enorme de ser reconhecidas, de serem amadas, e até em termos, e esta deficiência emocional depois complica a dimensão intelectual, porque a pessoa até em termos intelectuais não consegue, não tem bagagem emocional para colocar em causa toda uma data de crenças e de formatação robótica que uma pessoa recebeu e recebe todos os dias. O que é mais fácil, por exemplo, uma pessoa que nunca tenha estudado espiritualidade, aquela nova que anda por aí das energias e toda uma data de coisas, da reencarnação, uma pessoa que nunca tenha estudado, investigado e procurado conhecer, ir a campo estudar ou ir ter com médium estudar e perceber se isso existe mesmo. O que é mais fácil para uma pessoa que não passou por essa experiência? São os preconceitos negativos. Porque uma pessoa recebe uma formatação de robô, é mais fácil a pessoa acreditar que isto é tudo uma ilusão, mesmo que seja fechada completamente em preconceitos. Em vez da pessoa ter o espírito livre para estudar e investigar estes assuntos, não, a pessoa fecha-se em preconceitos, é mais fácil porque é mais conhecido sonegar determinadas coisas que não são conforme a maioria, apesar de cada vez haver mais adeptos a este tipo de coisas, que as pessoas estão a acordar, as pessoas estão a perceber que não querem ser robôs. O que é mais fácil? O que é mais fácil é ser robô. O que é mais fácil é ser robô porque as instituições universitárias dizem que uma pessoa deve ser um robô de determinada maneira. O que é mais fácil é ser um robô porque determinadas instituições religiosas dizem que uma pessoa deve ser robô de determinada maneira. O que é mais fácil é ser um robô porque os nossos pais dizem que nós devemos ser um robô de uma determinada maneira. O que é mais fácil é ser um robô porque a cultura diz que nós devemos ser um robô de determinada maneira. O que é mais fácil é ser um robô porque a sociedade diz que nós devemos ser um robô de determinada maneira. E o que é que o robô faz numa sociedade que nós temos hoje em dia, altamente capitalista? O capitalismo é um novo imperialismo. Temos de competir. As pessoas têm de competir com umas com as outras. As pessoas têm de ser robôs a competir umas com as outras. A única coisa que interessa é o dinheiro. E porquê é que é a única coisa que interessa é o dinheiro, quase? Porque com o dinheiro há uma data de outras realidades. Tem a ver com o poder, com a afirmação, com a superioridade, com a inferiorização, com o estatuto. E mais uma vez eu repito, eu não sou contra os ricos, eu não sou contra ter dinheiro, eu sou contra a forma perversa como a pessoa se relaciona com ele, sem querer ser moralista. Que é calcar a dignidade dos outros para ter dinheiro, para obter dinheiro, e usar o dinheiro para calcar a dignidade dos outros, por exemplo. E como eu também gosto da vertente da terapêutica da filosofia, eu tenho de compreender as ilusões que se criam à volta de determinadas coisas que não permitem que uma pessoa seja feliz. Por exemplo, uma pessoa que não tem autoestima, num caso em particular, uma pessoa não tem autoestima e está a destruir a sua saúde porque acha que quando tiver mais dinheiro para comprar isto e aquilo, para o estatuto, isso aqui, que será mais feliz, eu tenho, enquanto terapeuta, enquanto filósofo de autoajuda, ajudar a pessoa, mesmo de forma indireta e subtil, para não entrar em conflito, ajudar a pessoa a perceber que não é o dinheiro, não é o estatuto que vai resolver o problema da falta de autoestima, que é o facto de ela não gostar dela mesma, muito menos estragar a sua saúde por causa disso. Depois a pessoa começa a investir todo o tempo da sua vida, toda a energia, todos os recursos para ganhar dinheiro, para depois, na ilusão de que o dinheiro é que vai resolver isto ou aquilo.
Coisas intrínsecas, interiores são coisas intrínsecas. Coisas extrínsecas ou exteriores são coisas extrínsecas. Não devemos confundir. As pessoas recebem formatação da competição. Como a formatação da competição é normal, porque é comum, o conceito de normalidade é plurívoco, em várias formas de pensar o conceito de normalidade, mas neste caso normal porque é comum a muita gente, faz parte de uma maioria. As pessoas recebem essa formatação, as pessoas acreditam que ela é certa só porque ela existe, e só porque ela é normal, só porque ela é comum, só porque ela é relativa a uma maioria. Então as pessoas estão sempre a competir umas com as outras, a ver quem é que ganha, a ver quem é que é melhor, a ver quem é que sai por cima, a ver quem é que fica em primeiro lugar, porque para o primeiro lugar todos os louros. E essas lutas por poder, elas destroem completamente o mundo, a humanidade e o interior de cada pessoa. Neste caso, enquanto filósofo de autoajuda e individual, eu tenho de tratar o indivíduo. E se eu tenho de tratar o indivíduo, eu tenho de pensar a par com o indivíduo toda uma data de formatação que as pessoas receberam, porque as pessoas não foram formatadas. Já reparar, as pessoas como não foram formatadas pelas instituições religiosas e pelas instituições escolares, por exemplo, universitárias, seja o que for, a cuidar do interior, a cuidar da dimensão emocional e espiritual, porque o espírito está morto na sociedade, porque a religião é o ópio do povo no sentido da espiritualidade ser o ópio do povo, é mais uma formatação das pessoas que não colocam em causa. As pessoas é tudo estranho. Trabalhar o interior e cuidar do interior é estranho para as pessoas. A linguagem da filosofia da autoajuda é muitas vezes estranha para as pessoas. A linguagem da espiritualidade é estranha para as pessoas. Porquê? Porque ela não se enquadra dentro da formatação de robótica que as pessoas vivem todos os dias. Assim, são formatadas, vivem assim, andam a rastejar pelo mundo a fazer aquilo que os outros acreditam que elas devem fazer. Que a sociedade diz que elas devem fazer. Que as instituições dizem que elas devem fazer. E numa sociedade ou num mundo onde é só robôs, claro que os rebeldes que pensam fora da caixa são mal vistos. Isto é na altura de nós acordarmos, de nós despertarmos a nossa consciência e percebermos que a afirmação robótica no mundo não deixa que ninguém seja feliz. Antes, pelo contrário, ela leva a grandes crises mundiais, a grandes guerras mundiais. Tudo a competir, tudo lutas de poder, tudo dinheiro, vingança, ódio, revolta, raiva, superioridade, inferioridade, racismo. Tudo ego. Tudo jogos do ego. Nós temos que pensar profundamente esta formatação do robô que nós recebemos. Uma das maiores descobertas que cada um pode fazer, ou que a humanidade no sentido geral, ou que a ciência pode, já fez e fará ainda melhor, uma das coisas mais importantes é cada pessoa, a humanidade em si, descobrir que a morte não existe. Que existe a alma, que existe o espírito, que existe a supermatéria, que existem as energias, que existe Deus e que existe uma data de coisas. As pessoas vão todas morrer. Todas vão morrer. As pessoas não perdem nada em colocar a própria robótica em causa. As próprias instituições. E para poderem ser felizes afirmando aquilo que verdadeiramente são. Já vai tudo morrer. O que é que as pessoas têm a perder em acordar para a espiritualidade? Em começar a estudar coisas da espiritualidade? Em começar a libertar-se dessa condição de robótica que as pessoas têm? Porque as instituições dizem isto e aquilo. E as pessoas têm cocó nas cuecas para pensar fora da caixa. Uma caixa que já criaram. A sociedade, tal como ela está, as instituições, tal como elas estão a formar robôs doentes. Robôs de autodestruição. Que acham que os comprimidos resolvem tudo. Os comprimidos criados pela indústria farmacêutica, que muitas vezes está mais preocupada com vender. Não se vê a indústria farmacêutica, por exemplo, e não quer dizer que seja tudo perverso, a pedir para as pessoas meditarem, trabalhar no interior. Fala-se tão pouco em prevenção, não é? Porquê é que se fala tão pouco em prevenção às vezes? Porquê é que as instituições muitas vezes falam tão pouco em prevenção?
Hoje a indústria farmacêuticas falam tão pouco em prevenção. Porque a prevenção não vende. Se não vende, não dá lucro, não dá poder, não dá dinheiro. Estão a perceber? E depois uma pessoa ainda acha que meditar é perda de tempo. Será assim tão perda de tempo? Perda de tempo é uma pessoa viver uma formatação de robô infeliz e depois, como está infeliz e não se quer colocar em causa, tomar comprimidos para fugir daquilo que sente. Nós temos de pensar profundamente uma data de coisa. Isso é a coisa que precisa ser começada a ser ensinada na escola. É autoajuda. Felicidade, bem-estar interior, paz. Mas o que é que nós ensinamos na escola? O que é que se ensina nas escolas? Prepara-se a pessoa com uma formatação para o mercado de competição. Prepara-se uma máquina sem alma. Nós temos de pensar profundamente acerca das coisas. E se tu, que estás a ver este vídeo, queres ser livre, começa a pensar profundamente as coisas. Começa a acordar e a perceber que não tens de ser um robô, que as coisas não têm de ser como as instituições nos dizem. O mundo está sempre em mutação, em transformação, e há coisas que uma pessoa mais cedo ou mais tarde vai ter de perceber que elas não estão bem como estão. E que elas incentivam, de forma indireta ou inconsciente, a autodestruição. O ser humano é tão doente, é tão formatado como robô para competir e para jogos de poder que quase logo a seguir a desenvolver-se a ciência subatómica criaram-se bombas atómicas para destruição em massa. São as formatações. As pessoas são formatadas a amar o próximo. Não. As pessoas são formatadas para isto. Nós não recebemos formatação para amar o próximo, para respeitar o próximo, para valorizar, para cooperar, verdadeiramente. As pessoas são formatadas para o contrário. Parece que pouco se aprendeu profundamente com as grandes guerras que aconteceram. Enquanto as pessoas não acordarem verdadeiramente para a espiritualidade e começarem a trabalhar o interior, a questão da paz e da harmonia interior e do amor universal, enquanto as pessoas, num sentido generalizado, não começarem a fazer isso, continuaremos a semear a destruição no mundo. A paz no mundo não é uma questão política, propriamente. A paz no mundo tem a ver com a paz que existe dentro das pessoas que vivem no mundo. E cada um é responsável por ela. E as instituições e a sociedade criam pessoas com paz interior ou sem paz interior. Uma pessoa vê mais a abrir-se. Uma pessoa repara que estão sempre a abrir centros comerciais, lojas, comércio, comprar, vender, sempre a fazer publicidade, isto e aquilo. E não se vê a abrir centros de autoajuda, de paz interior, de felicidade, de harmonização, cuidado interior, da saúde. Uma pessoa só vê lojas a abrir e a fechar. Comércio, economia, só se fala em economia. E nós somos tão doentes que há pessoas que têm vergonha de entrar nessas lojas, nessas coisas da espiritualidade. Nós somos tão doentes que as pessoas se escondem. Aquilo que verdadeiramente é importante as pessoas fazerem, elas escondem. É interessante. Aquilo que é mais importante, muitas vezes, as pessoas falarem, que é acerca da espiritualidade, é difícil, as pessoas escondem. Espiritualidade New Age, a nova era.
incentiva a liberdade, o respeito para com a diferença, que não é misógina, homofóbica, machista, que não monopoliza, que não tem relações de poder e de controlo relativamente às outras pessoas. Temos de pensar profundamente acerca de muita coisa. E embora seja desconfortável e difícil, mais difícil, muito difícil, é viver uma formatação de robô e arrastar um corpo infeliz e doente a vida fora, fazendo-se aquilo que não se gosta nem nunca se gostou. Achando que o poder, a afirmação, o estatuto e o reconhecimento resolve alguma coisa intrínseca. Acho que por agora é tudo e cumprimento filosófico.